Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Mais especificamente agora no pós-jogo do Palmeiras. E assim, cara, até agora nós tivemos aí a partida do Al-Ahly contra o Inter de Miami, que foi um empate. Tivemos também a partida do Bayern de Munique, que foi um jogo treino, 10-0. Tivemos a partida interessantíssima de PSG e Atlético de Madrid. E para quem tinha alguma dúvida se os times europeus realmente iriam levar a sério ou não a competição, eu acho que deu pra gente entender a postura do PSG, a postura do Bayern de Munique, que vencendo já de 5-6-0, continuou mantendo domínio e intensidade. Então vocês percebem que esse negócio assim de o europeu não considera isso, mas na hora, cara, que o juiz apita, é jogo. É jogo. Frente a isso, eu acho que o PSG ele consegue um bom favoritismo para chegar à final dessa competição. Uma porque ele já é o atual campeão da Champions. E agora também ele vem mostrando que o fôlego e a fome continuam. Fez uma excelente partida contra um Atlético de Madrid que começou a ficar encurralado no seu campo de defesa e a depender de algumas faltas táticas, uma característica ali do time do Simeone, né? Que acabou tendo ali as suas consequências. Mas o jogo termina 4-0. E é um jogo extremamente importante, tá? Porque é o grupo que no chaveamento vai disputar ali com o chaveamento do Palmeiras. E aí agora nós tivemos o jogo de Palmeiras e Porto. E mais tarde tem o Botafogo e o Seattle. O Botafogo é muito importante conseguir essa vitória. Mas vamos falar lá sobre esse empate. Empate, cara, que é frustrante, tá? Um empate ele é frustrante. E por que eu falo pra vocês que ele é frustrante? Pelo volume de jogo que o Palmeiras mostrou. Assim, meus amigos, eu não vou reclamar hoje da atuação do Palmeiras. Eu não vou reclamar hoje de como o Abel armou o time, colocar isso na conta do técnico ou colocar isso na conta de algum jogador específico. Porque eu acho que coletivamente o Palmeiras fez um jogo muito bom, muito intenso. E por que eu comecei falando já dos jogos que antecederam a partida de Palmeiras e Porto? Porque eu acho que Palmeiras e Porto foi uma das partidas com mais competitividade e mais intensidade física até agora. O jogo do Al-Ahly Inter de Miami foi fraquíssimo. Em questão de performance física, em questão ali tática. Fraquíssimo. O jogo do Bayern foi um jogo treino. O PSG, depois ali do segundo gol, colocou o Atlético de Madrid na roda. Acabou o jogo. E agora, o jogo do Palmeiras realmente teve essa gana competitiva do começo ao fim. E sei lá, os últimos 20, 25 minutos foram minutos muito intensos do Palmeiras. Onde o Palmeiras conseguiu subir a linha, fazer a pressão, sufocar o sistema defensivo do Porto. Não só agora, mas no primeiro tempo fez isso também. Eu acho que os dois principais lances que o Palmeiras perdeu foi aquele que a saída de bola do goleiro do Porto, ele deu uma comida de bronha e o Estevão dá um chute a gol logo no início do jogo, né? Nos primeiros 15 minutos, eu acho que era no jogo, no primeiro terço ali do primeiro tempo, acredito que, não vou lembrar exatamente o minuto, mas acredito que foi isso. E aí no final também, em que tem aquela sequência de duas defesas do goleiro do Porto, e depois ainda um jogador do Porto tirando ali a bola de cima da linha. Então assim, é frustrante porque eu acho que o Palmeiras ele merecia a vitória. Eu acho que o Palmeiras, por tudo que mostrou, principalmente nos últimos 20, 25 minutos, eu acho que o Palmeiras ele merecia essa vitória. E assim, nós jogamos muito melhor que o Porto. Nós merecíamos sim. Merecíamos sim. Torcida do Palmeiras em peso, gritando. Parecia até que a gente tava no estádio
do Palmeiras, né, do Allianz, porque você só escutava a torcida do Palmeiras, você via quando a câmera abria, boa parte verde e branca. O time do Palmeiras se comportou muito bem. No primeiro tempo eu não gostei da atuação dos volantes. Eu achei que tanto o Aníbal quanto o Richard Rios, eles não estavam trazendo a intermediação necessária. Eles não estavam conseguindo fazer o espaço, trabalhar o espaço de transição da maneira como tinha que trabalhar. O Richard Rios ele foi ajustando isso. No final do primeiro tempo ele melhora a sua atuação em campo. O Aníbal Moreno, ele ultimamente anda com o freio de mão mais puxado. Mas mesmo assim, defensivamente falando, a equipe era muito sólida, tinha muita contenção. Uma das surpresas desse jogo, na minha opinião, ali pelo lado direito, foi o Felipe Anderson. Eu gostei muito da atuação dele, achei ele dinâmico, achei ele disruptivo, gostei que ele voltava, fazia contenção, várias e várias vezes ele conseguiu a retomada de bola e trabalhou um pouco o espaço de transição do Palmeiras, né? Mas assim, faltava trabalhar isso de forma mais rápida. E quando o Abel faz as 3 substituições ali, que ele começa a mudar a cara um pouco do time do Palmeiras, que o Porto começa a querer de repente ganhar algum espacinho aqui, outro ali, mas aí ele vai lá e coloca a intensidade do Palmeiras novamente. Assim, amigos, eu acho que o Paulinho, talvez ele seja um erro de escolha ainda. Porque visivelmente ele não tá bem. Visivelmente ele não é um jogador adaptado. Qual que é as maiores características do Paulinho? Sendo um jogador, aquele jogador agudo, que tem uma boa carga explosiva, um jogo físico muito forte. E ele tá sem isso. Talvez o Abel pudesse ter deixado ele no banco ainda. E não sei, visto alguma outra alternativa que tivesse num ímpeto físico melhor. Talvez, esse é um palpite. Mas de todo, embora o empate, ele é aquele empate... dava pra ter vencido. Tivemos mais volume de jogo. Conseguimos muitas vezes sufocar o Porto. Palmeiras parou, né, na boa atuação do goleiro do Porto hoje, que quase entregou a paçoca no começo do jogo, mas depois recompensou tudo, fazendo boas e boas atuações. E o Everton praticamente ali no segundo tempo não trabalhou quase nada, né? O primeiro tempo trabalhou até bem, mas no segundo tempo realmente a participação do Everton foi diminuindo e o Palmeiras foi ganhando esse fôlego, esse espaço no campo. Dito isso, eu acredito que tem como a gente correr atrás da primeira colocação. Agora tá todo mundo igual, né? Todo mundo com 1 ponto. Então essa é a vantagem do empate de ontem. Então veja bem, o empate de ontem fez com que todo mundo permaneça na mesma situação. E agora vamos aguardar o próximo jogo aí e como que vai ser. Mas eu gostei da intensidade do Palmeiras, eu gostei da vontade. Na minha opinião, até aqui, talvez um dos jogos mais competitivamente falando, iguais ali e disputados do Super Mundial de Clubes. Coloca nas opiniões aí. Obviamente que fica o gosto amargo desse empate, mas seria pior se alguém tivesse vencido ontem. Como ninguém venceu ontem, então a competição pra gente ainda tá tudo igual. Boa estreia do Felipe Anderson, tá? Tamo junto.